Foi numa tarde abafada de setembro em Sintra que tudo mudou para sempre. O jardineiro Tiago parou de podar as roseiras antigas e ergueu os olhos exatamente quando eu, Rafael, me encontrava ajoelhado no chão do quintal da vila familiar, com o rosto molhado de lágrimas que não conseguia conter, apertando contra o peito aquela carta velha que escrevera anos atrás para o homem que amara em segredo e perdera por medo. O sol ainda aquecia as colinas verdes à volta da casa, mas dentro de mim só havia frio e vazio. Tiago, com as mãos calejadas e a camisa manchada de terra, ficou imóvel por um instante, o olhar cheio de surpresa mas sem qualquer traço de repulsa. Rafael, estás bem? Aconteceu alguma coisa com a tua mãe? Perguntou ele em voz baixa, aproximando-se devagar como quem não quer assustar um animal ferido. Eu tentei levantar-me, limpar o rosto com as costas da mão, mas as pernas fraquejaram. Não é nada, vai trabalhar, por favor, murmurei, mas a voz saiu embargada e ele não se mexeu. Sentou-se no banco de pedra ao meu lado, tirou o chapéu e esperou. O silêncio durou minutos, apenas interrompido pelo canto distante de um melro. Depois, sem que eu pedisse, ele falou. Eu sei como é sentir que o mundo inteiro está contra ti por seres quem és. Aquelas palavras simples abriram uma comporta. Contei-lhe, aos soluços, que desde a universidade em Lisboa eu sabia que gostava de homens, mas que a família em Coimbra, o pai empresário conservador, a mãe devota que ia à missa todos os domingos, nunca aceitaria. Falei da noiva que tivera só para agradar, do noivado desfeito em silêncio, da solidão que me consumia enquanto projetava casas bonitas para outros casais felizes. Tiago ouvia sem interromper, os olhos castanhos fixos nos meus. Quando terminei, ele respirou fundo e confessou que também era gay, que o casamento com a ex-mulher acabara exatamente por isso, que tinha uma filha de 8 anos que via aos fins de semana e que vivia com o mesmo medo de ser julgado na pequena comunidade de Sintra. A conversa estendeu-se até o crepúsculo pintar o céu de rosa e laranja. Falámos de tudo, dos olhares tortos na rua, das piadas no café, da vontade de simplesmente ser. Quando nos levantámos, o ar entre nós tinha mudado. Já não éramos o arquiteto e o jardineiro. Éramos dois homens que, por um acaso do destino, se tinham visto na mesma dor. Despedi-me com um aperto de mão mais longo do que o habitual e subi para o quarto sentindo o peito mais leve, mas também um medo novo, e se esta conversa fosse o começo de algo que eu não saberia controlar. Naquela noite, deitado na cama antiga da vila, o cheiro das rosas entrava pela janela aberta e pela primeira vez em anos eu não chorei sozinho. No dia seguinte, Tiago voltou mais cedo. Trouxe um ramo de lavanda fresca e disse que era para acalmar os nervos. Sentámo-nos outra vez no mesmo banco. Ele contou-me como crescera no Alentejo, num lugar onde ser diferente era sinónimo de exílio, como fugira para Sintra aos 20 e poucos anos atrás de trabalho e liberdade. Eu falei-lhe da minha infância em Coimbra, das festas de família onde todos perguntavam quando é que arranjas uma boa rapariga, do irmão mais novo que casara cedo e já tinha 2 filhos, do peso que isso punha nos meus ombros. A conversa fluía natural, como se nos conhecêssemos há anos. Quando o sol subiu alto, ele voltou ao trabalho e eu entrei para o escritório improvisado na sala da frente, mas a concentração era zero. Só conseguia pensar no calor da sua voz, na forma como os seus olhos se suavizavam quando falava da filha. À tarde, a mãe chamou-me para o chá na varanda. O Tiago é um bom homem, não é? Tão trabalhador, disse ela, sem desconfiar de nada. Eu sorri, mas por dentro o coração acelerava. Sim, era um bom homem. Um homem que me tinha visto no meu pior momento e não fugira. Quando ele terminou o dia e veio despedir-se, trocámos números de telefone, caso precises de ajuda com as plantas, disse ele com um sorriso tímido. Eu guardei o número como quem guarda um tesouro. Nessa noite, escrevi no diário que não tocava há meses, hoje alguém me viu. E não me rejeitou. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contidas. Encontrávamo-nos no jardim sempre que possível, conversas curtas que se estendiam. Ele ensinava-me nomes de plantas, eu mostrava-lhe esboços de projetos. Uma vez, quando a mãe dormia à sesta, ele ficou mais tempo e falámos sobre o futuro. Quero que a minha filha cresça sabendo que o pai é feliz, seja com quem for, disse ele. Eu respondi que sonhava com uma vida onde não tivesse de mentir a cada almoço de família. Quando nos despedimos, os nossos olhares demoraram-se um segundo a mais. O coração batia-me no peito como nunca. Uma semana depois da conversa inicial, o outono instalou-se de vez em Sintra. As folhas dos plátanos no jardim começaram a cair em tapete dourado e o ar cheirava a terra molhada e fumo de lareira. Tiago chegava todas as manhãs às 8 em ponto, com o mesmo boné gasto e o sorriso que já se tornara o ponto alto dos meus dias. Eu, que antes mal saía do escritório, agora arranjava desculpas para estar no jardim. Preciso de medir o espaço para um novo canteiro, dizia a mãe, que aprovava com um aceno distraído. Naquela manhã de quarta-feira, ele trouxe um pequeno vaso com uma orquídea branca. É para ti. Dizem que simboliza força na fragilidade. Aceitei o presente com as mãos a tremer ligeiramente.
Sentámo-nos no banco habitual e a conversa voltou ao ponto onde tínhamos parado. Contei-lhe sobre a viagem a Lisboa na semana anterior, onde um colega do estúdio fizera uma piada homofóbica e eu rira por fora enquanto por dentro me sentia a morrer. Tiago apertou o meu ombro por um instante. Já passei por isso. No Alentejo, o meu próprio primo disse que preferia ver-me morto a ver-me com um homem. Doeu mais do que qualquer soco. A partir daí, as barreiras caíram por completo. Falámos de ex-namorados, de noites em claro no carro só para não voltar para casa, de sonhos adiados. Ele contou-me que depois do divórcio quase desistira de tudo, mas a filha, a pequena Inês, fora o seu motivo para continuar. Ela merece um pai inteiro, não um fantasma. Eu falei do meu pai, o homem rígido que construíra um império de importação em Coimbra e que via a homossexualidade como doença da cidade grande. Ele ainda me pergunta quando vou arranjar uma boa moça para lhe dar netos. Tiago riu baixinho, um riso triste. O tempo cura algumas coisas, mas não todas. Temos de curar-nos a nós mesmos primeiro. À medida que os dias passavam, a atração que eu sentia por ele crescia devagar, como as raízes das árvores que ele plantava. Não era só físico, embora os seus braços fortes e o sorriso largo me fizessem perder o fio à conversa. Era a forma como ele me via, sem pena, sem julgamento, apenas com compreensão profunda. Uma tarde, enquanto ajudava a carregar sacos de terra, as nossas mãos roçaram-se. Nenhum dos dois se afastou. O toque durou um segundo, mas pareceu uma eternidade. No fim de semana, a mãe foi passar o dia com a irmã em Lisboa e ficámos só nós dois na propriedade. Tiago terminou o trabalho mais cedo e aceitou o meu convite para um café na cozinha. Falámos de música, ele gostava de fado moderno, eu de jazz português, e de viagens que nunca fizéramos. Gostava de levar a Inês à praia do Algarve um dia, disse ele. E tu? Respondi que sonhava com uma viagem a Paris, só para andar de mãos dadas com alguém sem medo. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Quando ele se levantou para ir embora, parou à porta. Rafael, obrigado por confiares em mim. Não acontece muitas vezes. Eu respondi apenas com um aceno, mas por dentro gritava que era eu quem devia agradecer. Na segunda-feira, recebi uma chamada do pai. Vem a Coimbra no fim de semana. A tua tia faz anos e quer ver-te como uma rapariga decente. Desliguei com o estômago às voltas. Quando contei a Tiago no dia seguinte, ele não disse ignora, não disse mente. Disse apenas, se quiseres, vou contigo. Como amigo. A oferta ficou no ar como uma promessa. O outono deu lugar ao inverno e as conversas no jardim tornaram-se mais frequentes, mais profundas. Tiago começou a aparecer também aos sábados, para verificar as plantas sensíveis ao frio, dizia ele, mas ambos sabíamos que era pretexto. Uma vez, trouxe a filha Inês. A menina de 8 anos, de tranças loiras e olhos curiosos como os do pai, correu pelo jardim e perguntou-me se eu era o amigo especial do pai. Tiago corou até às orelhas e eu ri-me, sentindo o coração aquecer. Passámos a tarde a plantar bulbos de tulipa juntos. Quando a mãe chegou da vila, viu-nos os três e sorriu, que bonito, uma família assim. As palavras inocentes dela fizeram-me engolir em seco. No fim de semana em Coimbra, Tiago não pôde ir, mas mandou uma mensagem, força. Lembra-te que és inteiro tal como és. O almoço familiar foi um suplício. O pai fez os comentários habituais sobre homens a sério, a tia perguntou pela namorada misteriosa. Eu sorri, menti, senti-me pequeno. No regresso a Sintra, parei o carro na berma da estrada e chorei. Liguei a Tiago. Ele atendeu ao primeiro toque. Vem cá, disse apenas. Cheguei à vila já à noite. Ele esperava-me no portão com um casaco grosso. Sentámo-nos na sala de estar, com a lareira acesa. Contei-lhe tudo, as piadas, os olhares, a sensação de ser um impostor na própria família. Ele ouviu, depois pegou na minha mão. Tu não és impostor. És corajoso por aguentares tanto tempo. O toque da sua pele áspera contra a minha foi elétrico. Ficámos assim, mãos dadas, até o fogo quase se apagar. Quando ele se levantou para ir embora, deu-me um abraço rápido mas firme. Amanhã falamos mais. Os dias seguintes trouxeram um novo ritmo. Encontrávamo-nos todas as tardes. Falávamos de planos, ele queria abrir uma pequena viveiro de plantas aromáticas, eu sonhava com um estúdio próprio em Lisboa onde pudesse ser eu mesmo. Uma tarde nevou ligeiramente, raridade em Sintra, e saímos para o jardim como crianças. Rimos-nos, atirámos bolas de neve improvisadas. Quando escorreguei, ele segurou-me pela cintura. Os nossos rostos ficaram a centímetros. O tempo parou. Nenhum beijo aconteceu, mas a promessa pairou no ar frio. No Natal, a família veio toda para Sintra.
O pai trouxe o irmão mais novo e o cunhado. Durante o jantar, o tio fez uma piada sobre rapazes que gostam de flores. Todos riram. Eu fiquei calado. Tiago, que trabalhava no jardim mesmo no feriado, viu-me pela janela e mandou uma mensagem: "Estás bem?" Respondi com um simples não. Ele apareceu à porta da cozinha com o pretexto de entregar lenha extra. O pai cumprimentou educadamente. Quando ficámos sozinhos um instante, Tiago sussurrou: "Amanhã vou levar-te a um lugar." No dia seguinte, fomos a Cascais. Caminhámos pela praia deserta de inverno, o vento frio batendo-nos no rosto. Ele contou-me sobre o dia em que saiu do armário para a ex-mulher. Ela chorou, mas depois disse que sempre soubera. Eu confessei que tinha medo de perder a herança da vila, medo de perder a mãe. Ele parou, virou-se para mim. A verdadeira família não te abandona por seres honesto. As ondas quebravam aos nossos pés. Regressámos em silêncio, mas de mãos dadas no carro. O inverno trouxe a primeira grande crise. Um primo de Coimbra veio visitar-nos em janeiro e viu-me e a Tiago a conversar no jardim, demasiado próximos. No dia seguinte, o pai ligou furioso. "O que é isto que me dizem de ti e do jardineiro? És doente ou quê?" Desliguei tremendo. Tiago encontrou-me no banco, pálido. "Eles sabem", disse eu. Ele não hesitou. "Então conta a verdade. Eu fico ao teu lado." A conversa com o pai foi por telefone e terminou com gritos e ameaças de cortar o apoio financeiro à mãe. Eu chorei no ombro de Tiago. Ele abraçou-me forte, pela primeira vez sem pressa. "Vamos resolver isto juntos." Nos dias seguintes, a mãe, confusa, perguntou-me diretamente. Eu não menti. "Mãe, eu gosto de homens." "Sempre gostei." Ela chorou, mas não me rejeitou. "Só quero que sejas feliz, filho." O pai, porém, cortou comunicações. Tiago enfrentou a própria crise. A ex-mulher soube pelos mexericos da vila e ameaçou limitar as visitas à Inês. Ele lutou, falou com advogados, mostrou-se firme. "Não vou esconder-me mais." A minha crise de identidade atingiu o pico. Questionava se valia a pena tanto sofrimento. Uma noite, disse-lhe: "Talvez seja melhor pararmos." Ele olhou-me com dor. "Se pararmos agora, perdemos a única coisa verdadeira que temos." Passei a noite em claro. A virada veio numa viagem improvisada a Porto. Fomos de carro, só nós dois. Visitámos a Ribeira, comemos francesinha, caminhámos junto ao Douro. No topo da Torre dos Clérigos, com a cidade aos nossos pés, ele disse: "Eu amo-te, Rafael." Não como amigo. As palavras saíram-lhe simples, verdadeiras. Eu respondi com um beijo tímido, o primeiro. O mundo não desabou. Pelo contrário, ganhou cor. A primavera chegou e com ela a coragem. Voltei a Coimbra com Tiago ao lado. O pai recebeu-nos frio, mas a mãe preparara o almoço favorito. Durante a refeição, eu disse calmamente: "Pai, este é o homem que amo." Silêncio. Depois, o pai levantou-se, saiu para o jardim. Tiago ficou comigo. Horas depois, o pai voltou, olhos vermelhos. "Não entendo, mas não quero perder o meu filho." Não foi aceitação plena, mas foi um começo. Tiago e eu enfrentámos mais um obstáculo. Um colega meu do estúdio em Lisboa espalhou rumores. Perdi 2 projetos importantes. Em vez de desistir, abri o meu próprio estúdio em Sintra, com vista para o jardim que Tiago tratava com tanto amor. A Inês passou a vir todos os fins de semana. A menina chamava-me Tio Rafael, e isso enchia-me o peito de calor. Uma tarde, no mesmo banco onde tudo começara, Tiago ajoelhou-se e ofereceu-me um anel simples de prata. Não é casamento ainda, mas é promessa. Aceitei chorando de felicidade. A mãe assistiu da janela e sorriu. O verão trouxe a festa no jardim. Amigos, família próxima, vizinhos de Sintra. Tiago e eu dançámos devagar ao som de uma guitarra portuguesa. A Inês corria entre as roseiras que plantáramos juntos. O pai veio de Coimbra, ainda rígido mas presente. "Estás feliz?" perguntou-me baixinho. "Sim, pai." "Muito." Ele acenou, um aceno pequeno mas verdadeiro. Olhando para trás, vejo que aquele momento em que Tiago me viu chorando no quintal foi o início da minha verdadeira vida. Aprendi que o amor não pede permissão, apenas coragem. Hoje, partilhamos a vila, o jardim, os sonhos. A mãe vive conosco, mais serena. A Inês chama-nos os meus pais do coração. E tu, leitor? Verdadeiro ou falso, um olhar casual pode transformar o medo em amor verdadeiro e o segredo em liberdade.